Graça e paz, meu nome é Lilian Freitas. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Hoje, queridos, quero compartilhar com você acerca daquilo que Deus ministrou no meu coração pela manhã, no meu momento de devocional ao Senhor, no meu momento de leitura. Eu estou lendo o livro de Atos e quando eu me deparei com essa passagem, Deus então começou a ministrar o meu coração. Deus começou então a falar acerca do poder da nossa oração e dos louvores que oferecemos a Ele e o quanto estes são poderosos para destruir, para abalar prisões. Sabe, querida, eu quero falar um pouco sobre isso nesta manhã com você, para que você não deixe, querido, de adorar, para que você não deixe de orar, para que você não deixe de louvar ao Senhor, independente de qual seja a sua situação. Sabe, querido, porque essa passagem da palavra do Senhor, ela diz que Paulo e Silas foram aprisionados, porque, queridos, eles foram para Macedônia, e ali naquele lugar, eles então encontram com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E então Paulo, em um certo momento, ele ficou indignado com ela, porque o tempo todo ela revelava que eles eram homens de Deus, homens que estavam levando a salvação, pregando que Cristo, era o Rei, que Jesus era o Salvador. Então ela começa então a revelar ali o propósito dele naquela cidade. Então a Bíblia diz que Paulo ficou indignado com ela e deu uma ordem àquele espírito de adivinhação que ele saísse daquela jovem. E quando aquele espírito então sai daquela jovem, querido, todo aquele povo se levanta contra Paulo, porque aquelas adivinhações daquela jovem eram um meio de sustento daquela cidade. Eles tinham muito lucros com ela, porque ela fazia adivinhações e eles ganhavam dinheiro através daquela jovem. E então eles, tomados de ódio, de raiva por isso, contra Paulo, então ali levaram eles a serem açoitados e então foram aprisionados. Então essa é a situação em qual Paulo e Silas, se encontram aprisionados porque eles foram usados pelo Senhor para libertar alguém. Então a Bíblia diz que eles estavam na prisão e por volta da meia-noite eles então começam a orar e eles começam então a louvar a Deus. E então a Bíblia diz que alguns, que os demais companheiros da prisão escutavam. Sabe, querido, hoje pela manhã, quando Deus ministrou isso no meu coração, Ele me disse que muitos têm estado em prisões espirituais. E porque muitos estão emudecidos como e muitos, estão emudecidos como esses homens. A Bíblia diz que esses, que estão ali também aprisionados juntos com Paulo, que os companheiros de prisão, eles apenas ouviam as orações e não louvavam a Deus. Então Deus começou a ministrar ao meu coração que muitos têm estado na prisão como esses homens, mas não conseguem louvar a Deus e não conseguem orar ao Senhor. Por quê, querido? Porque a prisão, ela tem um poder de emudecer as pessoas, ela tem um poder de fazer com que elas se calem. Sabe, querido, e é disso hoje que eu quero falar com você. Eu quero falar acerca do poder da prisão. A prisão, ela nos limita a duas coisas. A Bíblia está falando aqui que quando aquele terremoto veio, ela sacudiu os alicerces da prisão. Então as portas se abriram e as cadeias se soltaram. Então, queridos, a palavra prisão, ela nos dá uma direção de que ela traz limitação. E a primeira limitação que ela traz na vida de pessoas que estão aprisionadas por causa de alguma situação, de algumas circunstâncias, é que elas então perdem acessos. Por quê, querido? Porque a porta, ela sempre vai direcionar você a um acesso, a uma mudança de lugar, a uma mudança de rumo, a uma nova direção.
né? A porta, ela te possibilita ter experiências novas. A porta, ela te possibilita a lugares novos, a lugares novos. Então, quando a prisão, então, ali se instaura na vida de alguém, queridos, ela tem esse poder de limitar a pessoa, né? De fazer com que ela perca os acessos. E uma outra situação, ela também tem o poder, querido, de tirar de você a liberdade de ação, sabe, de limite, porque é isso que a palavra diz. A palavra a cadeia, querida, ela está direcionada à corrente, e a Bíblia diz nos versículos anteriores que Paulo e Silas, eles estavam acorrentados pelos pés, ou seja, as cadeias estavam nos pés. E então, né, a Bíblia vai dizer que quando eles começam a louvar e a orar ao Senhor, aconteceu ali um grande terremoto, né? A Bíblia diz que sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Então, queridos, por que hoje eu estou falando sobre isso? Por que eu estou falando sobre o poder da oração e do louvor, queridos? Porque hoje muitos de nós temos sido aprisionados em situações, em circunstâncias, até mesmo pelo momento, né, mundial que temos vivido. Mas eu quero dizer para você, querido, porque Paulo e Silas conseguiam louvar e adorar mesmo na prisão, e aqueles outros demais não conseguiam falar nada, eles apenas escutavam. Havia uma diferença, querido, naqueles homens, sabe? A diferença se chama Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós adoramos em espírito e em verdade, nós somos verdadeiros adoradores. Queridos, e quando isso acontece, quando nós chegamos a esse clímax da verdadeira adoração, ela não consegue reter o que ela tem de propósito. A verdadeira adoração, querido, vai arremeter poder do céu para a terra. E tudo aquilo que limita, não limita mais. E tudo aquilo que aprisiona, não aprisiona mais. Porque, queridos, não foi mãos humanas que abalou, que sacudiu aquela estrutura, aquele alicerce da prisão. Mas foi o poder da adoração. Foi o poder da oração e do louvor que subiu como a adoração verdadeira. E quem faz isso, querido, é o Espírito Santo. Só Ele pode me levar, te levar a adorar o Senhor verdadeiramente, querido, e em espírito. É Ele que coloca em nós palavras que precisamos liberar no reino espiritual. Sempre quando eu vou orar e que eu vou adorar o Senhor, eu falo: Senhor, coloca as palavras na minha boca. Espírito Santo, coloca as palavras na minha boca, para que elas possam sair em espírito e para que ela possa adorar um Deus que também é espírito. E que essas palavras sejam verdadeiras, não da boca para fora, mas de dentro do meu coração para o Senhor. Sabe, querido, que você nesses dias possa ter essa revelação, essa clareza de que Deus está buscando homens e mulheres que vão depender do Espírito dele para o adorar. Você não tem condição de adorar o Senhor sem o Espírito Santo, querido. É Ele que coloca palavras de adoração na sua boca, é Ele que te faz se transformar no verdadeiro adorador. Sabe, querida, a Bíblia diz também que maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Ele também está apontando para o Espírito Santo. Está apontando que, está nos dizendo que Ele é aquele que está dentro de nós, que tem tamanho poder de fazer com que aquele que está fora, que está tentando nos oprimir, que está tentando nos aprisionar, com que ele perca a sua própria força. É isso que essa palavra está querendo dizer. Que maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Sabe, querido, quando você entender que maior é o Espírito de Deus que está em você do que tudo aquilo que está de fora, tentando te pressionar aqui dentro, tentando te coagir aqui dentro, tentando te aprisionar aqui dentro. Quando você entender isso, querido, você pode estar onde você estiver. Assim como Paulo e Silas esteve ali naquela prisão, eles estavam presos, acorrentados, mas o espírito deles era livres. Eles podiam não ter acesso a lugares, a sair de uma porta e entrar em outra porta, querido. Eles poderiam não ter liberdade de ação, os pés estavam presos,
presos, queridos, mas o espírito deles estavam livres para adorar ao Deus único e verdadeiro, a ponto de que isso se transformou em tamanho poder que fez com que sacudisse aquele alicerce daquela prisão. Sabe, querida, e a palavra sacudir, ela quer dizer um agito forte, repetidamente. Então, querida, eu quero dizer para você, quando você começa a orar e louvar ao Senhor, mesmo aprisionado, eu não sei qual situação, qual área da sua vida você se sente aprisionado, mas eu quero dizer para você, quando você liberar o que está dentro de você, todos os louvores, todas as orações, você vai perceber que o Espírito Santo vai começar a agitar todos esses alicerces de prisões, independente de quanto tempo seja, querido, esses alicerces estejam aí. Não importa quanto tempo tenha que você esteja limitado de entrar em lugares novos, não importa quanto tempo tenha, querido, que você está, sabe, proibido de ter novas experiências com Deus. Não importa quanto tempo tenha que você está sem liberdade de agir. Eu quero dizer para você que o poder da oração, que o poder do louvor pode destruir todo esse alicerce de prisão e pode destruir todas essas limitações e te levar a um lugar novo e desfrutar aquilo que Paulo e Silas desfrutou. O poder da adoração os libertou, querido, daquela prisão. E hoje, nesses dias, querido Deus, quer te libertar, quer me libertar. Naquele momento, querido Deus, então marcou uma frase ao meu coração. Quando ele falava essa palavra comigo, ele me disse: Lília, por isso nunca pare de adorar, porque quando você adora, não só as suas portas serão abertas, mas de muitos. E não só as suas cadeias cairão, se soltarão, mas cadeias de muitos. Querido, o seu louvor, a sua adoração pode não só te ajudar, mas ajudar a muitos. Que você fique com essa palavra, que Jesus possa trazer revelação ao seu coração e que o Espírito Santo possa te ajudar sempre, e você ter o entendimento sempre que Ele é o único capaz de te levar a adorar em espírito e em verdade e fazer de você um verdadeiro adorador, que vai ser capaz de abalar todos os alicerces de prisões que estiverem sobre sua vida, e você se transformará num homem, numa mulher livre diante do Senhor para testemunhar sua glória. Em nome de Jesus, que você fique com essa palavra e seja abençoado nesse dia. Amém?